Bom, eu sou o Thiago. Essa é a última atividade de materiais B e atividade prática 7 sobre produtos e materiais. O meu tópico selecionado foi o tópico 13, se eu não me engano, que é para tratar aí sobre as propriedades de piscinas de fibra de vidro e piscinas de porcelanato. Falar um pouco aí sobre suas propriedades, as suas vantagens, suas desvantagens, alguns custos, cuidados que devem ser tomados e, enfim, quando a gente fala de piscinas, a gente tem que pensar e lembrar sempre que é uma área molhada e muitas vezes, na maioria, grande maioria das vezes, são áreas expostas ao sol. Então, a gente deve pensar em utilizar materiais que sejam materiais atérmicos, justamente pela resistência à absorção de calor pela sua exposição ao sol, e materiais antiderrapantes, porque vai ter a habitação aí das pessoas, né? Então, se aquilo não foi um material antiderrapante, vai ficar um negócio escorregadio e vai trazer riscos aí aos usuários dessas piscinas. Então, a gente sempre tem que pensar desta forma quando a gente for analisar e projetar aí, o tipo de revestimento que a gente vai utilizar, e enfim. Além de tudo isso, a aparência estética ela também tem que ser levada em conta, porque querendo ou não, a piscina além de ser uma utilidade aí muitas vezes no verão ou uma utilidade de conforto mesmo, ela também é muito importante em questão de estética para o ambiente. Então, isso vai da particularidade de cada projeto, de como o arquiteto ou o engenheiro pensou, e para que esse projeto seja bem elaborado e executado esteticamente e funcionalmente, tende a haver tende ter tem que ter a atenção aí à escolha e definição de materiais, bem como a composição desses materiais, custo, bem como as propriedades, como eles vão se comportar naquele determinado local, naquele ambiente, e qual que é o material mais adepto ao projeto e não só ao ambiente, mas ao desejo do cliente, ao do desejo do usuário enfim, o que for mais adepto aí a cada situação. Quando a gente fala aí de propriedades, eu trouxe algumas propriedades aí do porcelanato e da fibra de vidro em si. O porcelanato, eu achei muito poucos conteúdos sobre piscinas de porcelanato em si, porém com o que eu consegui pesquisar, eu vi que o porcelanato, por si só, ele tem uma alta resistência à abrasão física e química. Isso quer dizer que ele resiste em ambientes mais ambientes aí com tipo a água salgada ou a ambientes mais líquidos e enfim. E por ele ter essa resistência maior, ele é uma boa opção também para esse tipo de utilidade, né? E além disso, ele tem uma boa durabilidade. O porcelanato em si, quando a gente usa para pisos e tal, ele se apresenta como um material muito útil, um material muito em conta, assim, a longo prazo também. Fora a sua estética, por ser adepto a vários tipos de projetos e preferências, né? E também pela facilidade da sua limpeza e manutenção. Isso já se destaca como uma vantagem também, né? Porque o porcelanato, tu tem que ter alguns cuidados básicos com ele, porém ele não acumula muito sujeira, tu varrendo ele, passando pano, ele está sempre limpo, né? E também o porcelanato ele tem uma característica muito importante que é a absorção de água menor que 0,5%. Então ele tem uma baixa absorção de água e isso é muito importante quando a gente fala de revestimento em piscina, porque ali vai ter um ambiente completamente líquido, cheio de água ali, então a gente tem que pensar na absorção de água, né? A fibra de vidro, ela tem uma composição muito interessante, que vai polímeros, que vai vidros, fios de vidros, e, e a fibra de vidro ela se torna muito leve quando a gente usa fibra de vidro e compara com carbono e com os outros materiais, ela é um material muito leve, então ela tem essa característica de leveza, porém alta resistência, e isso é importante quando a gente trata de piscinas, porque a piscina ela está sujeita ali a,
a várias batidas e coisas afins que podem danificar a estrutura em si ali. Porém, a fibra de vidro se mostra uma excelente alternativa para um revestimento de piscina. E além disso, a sua resistência a choques, né, a tração e flexão, então são coisas importantes que devem ser levadas em consideração. E o não apodrecimento da fibra de vidro também é uma característica importante, como a baixa condutividade térmica, que é uma coisa que a gente também leva em conta quando a gente vai fazer a instalação de uma piscina e definir um material que vai utilizar. Por não se tratar de um material não poroso, também um material extremamente fácil de limpar, talvez mais fácil ainda que o porcelanato, porque normalmente é uma superfície sempre lisa quando a gente fala de piscinas de fibra de vidro. E por ser uma superfície lisa, é muito mais prático e ágil de tu limpar, né? A incombustibilidade também é uma característica, e a estabilidade dimensional também é outra propriedade da fibra de vidro. Quando a gente trata de custos e cuidados, isso vai depender sempre do material escolhido e do seu tamanho. Quanto maior, mais caro, e dependendo do material, como nesse caso a gente fala de fibra de vidro, ele tem um menor custo comparado ao porcelanato, porque ele possui menos exigência na obra, é muito mais fácil chegar com a piscina, ela vai estar sempre já pré-fabricada, então tu vai ter um menor custo da execução de obra, ali pode-se dizer. Porém, o material em si, dependendo do tamanho, ele pode se tornar mais caro. Então, vai muito do projeto, vai muito da preferência e da necessidade ali. Valores, peguei mais ou menos ali aproximado, eles variam de 13 mil reais a 30 mil, desde a menor metragem, menor dimensão de piscina pré-fabricada de fibra de vidro até a maior. Então, tu encontra dentro desses valores. O porcelanato, a piscina de porcelanato, ela exige uma obra mais cuidadosa, ela tem um maior custo, porque ela vai ter uma mão de obra um pouco mais cara, vai ter o material um pouquinho mais caro, tu vai gastar com alvenaria, enfim, ele tem um custo um pouquinho elevado aí por todo esse processo de instalação numa piscina de porcelanato. Como ele não vem pré-fabricado, ele também tem um custo de execução no local ali. E quando a gente fala da fibra de vidro, ela também vai ter um custo de execução, porém ela é pré-fabricada. O material de porcelanato, pelo que eu dei uma pesquisada, ele pode variar aí por metro quadrado de 50 a 80 reais. Mas isso do material em si, do porcelanato, né? Quando a gente fala aí dos azulejos de porcelanato, quando a gente vai revestir a piscina. Porém, de um modo geral, para fazer a piscina, com certeza esses valores aumentam, né? Porque vai questão de concreto, de armação, enfim. O custo da concretagem ou dos blocos em si, quando tu vai utilizar blocos para fazer a piscina pré-moldados, assim, que eu já vi alguns vídeos que demonstram a fabricação da piscina de porcelanato dessa forma, e vai até 30 mil, então ele acaba se tornando um custo elevado também por todo esse conjunto, não pelo porcelanato em si, mas pelo conjunto de tu fazer uma piscina de porcelanato. Fora os gastos com impermeabilização e com o revestimento em si. Em questão de cuidados, quando tu fala de fibra de vidro, tem que ter um cuidado na sua instalação, porque a fibra de vidro ela tem componentes aí que, por serem de uma linguagem mais formal, por serem minúsculos assim, podem incomodar e causar irritação na pele, então tem que ter um material adequado para te manusear esse tipo de fibra de vidro. A piscina não é simplesmente pegar ali, instalar, enfim. Quando eu falo que a mão de obra do porcelanato exige mais que a da fibra de vidro, é pelo conjunto de trabalho e de maior tempo de trabalho, mas a fibra de vidro também necessita de um cuidado para sua instalação e para sua manutenção. E a questão voltando mais uma vez, a questão do porcelanato, quando a gente fala de cuidado, é o cuidado da execução da obra em si, o cuidado da concretagem, o cuidado do rejunte, do assentamento do porcelanato, porque se tu vai executar isso de uma forma errada, tu vai ter um resultado não satisfatório para o cliente e para o conforto assim, da piscina em si. As questões das vantagens, a vantagem da piscina de fibra de vidro é a sua fácil manutenção, por
por ela ter já o seu formato ali e não possuir rejuntos como o porcelanato possui e também não possuir emendas. Então, ela tem uma fácil manutenção, é o menor tempo de obra, como eu já expliquei, só destacando um pouco mais, porque simplesmente tu vai ter a escavação ali do buraco, tu vai encaixar a piscina, vai fazer a instalação hidráulica ali, vai fazer o contorno da piscina, as bordas, a instalação do motor e caixa. Então é um pouco menor o tempo de obra, é mais rápido. E não vai requerer custos de alvenaria por não ter alvenaria na piscina em si, a não ser a estrutura da fibra de vidro. E vai ter uma menor mão de obra, vai exigir um pouco menos, hein? Um pouco menos de profissionais, talvez, e menor tempo, né? A maior praticidade dessa piscina é porque ela já vem pronta, então simplesmente tu coloca ali e tu vai só gastar teu tempo em fazer o contorno do ambiente e o contexto e o conjunto aí do projeto. O porcelanato tem algumas vantagens como a alta durabilidade, como já foi explicado, ele é esteticamente adepto, ou seja, tu pode utilizar vários tipos de porcelanato, como porcelanato que vai imitar uma pedra, ele te dá uma ampla oportunidade estética aí para te fazer um projeto bem elaborado, bonito, padrão. Ele tem forma de pastilhas, tem cores subaquáticas, tem um tom mais amadeirado, um tom cimentício, ladrilhos hidráulicos, enfim, como algumas imagens aí de exemplo aí que tornam um porcelanato bem atrativo para te instalar aí numa piscina, na tua residência, enfim. A limitação de tamanho é uma desvantagem para a fibra de vidro, para a piscina de fibra de vidro, porque elas são criadas a partir de moldes pré-projetados e o fabricante sempre vai precisar transportar também essa concha aí, ou seja, também tem um custo elevado de transporte. E aqui uma composição aí da fibra, o casco em fibra, a instalação em si no conjunto, tu já vê que a instalação é um pouco menos elaborada que a do porcelanato. Então essa limitação de tamanho é uma desvantagem da fibra de vidro, né? Então a desvantagem do porcelanato é o seu tempo maior para execução de obra, bem como ter um maior cuidado, justamente pelo que eu já falei, e reafirmo a questão do assentamento, do rejunte, da concretagem, da escolha do material, então da mão de obra mais qualificada para ter esse cuidado. Então isso exige um maior tempo, um maior cuidado, uma qualificação ali, e são coisas que talvez seja desvantagem, porém coisas que deixam o resultado com êxito, né? E o seu custo elevado talvez seja uma desvantagem comparado à fibra de vidro também. Aí uma composição ali, uma imagem só para demonstrar a composição de uma piscina de fibra de vidro. Basicamente, tu tem os azulejos ali assentados com rejunte e tal. E tu tem a armação em volta, uma concretagem, pode ser pré-moldado, pode ser blocos, enfim. Então é um conjunto talvez maior, assim. Eu agradeço a atenção de todos e seria isso.